Hoje, diretamente do fundo do barril, uma entrevista exclusiva com Edgar Vivar, o Senhor Barriga. Nessa entrevista, conduzida por Antônio Felipe lá em 2013, o nosso eterno Senhor Barriga conta os segredos dos bastidores das obras de Roberto Gomes Bolanhos. E, além disso, conta muito também sobre a vida dele. Um dia, recebi uma ligação, era Roberto Gomes Bolanhos. Ele perguntou-me, você é Edgar Vivar? Sim. Você gostaria de trabalhar na televisão? Confira agora, aqui no Fórum Chaves. Sim, seu caveira. Esse é o quê? Não de queijo, só de batata. 631AC4. Insinua que sou velho. Ele esperava que eu roubasse uma boneca. Não contavam com minha astúcia. Foi sem querer querendo. Começamos a entrevista relembrando que antes de ser ator, Edgar Vivar teve um interesse pela medicina. Então perguntamos como surgiu esse interesse pela área médica. Essa é uma boa pergunta. Eu sempre pensei que ia ser médico, sempre. Nunca pensei que ia viver de ser ator. Quando cursava o último ano da escola prévia da universidade, eu tinha que fazer uma atividade estética, não sei se uma matéria estética. E nunca tive a oportunidade. Então, quando foi requerido de fazer uma atividade estética, foi as diversas matérias, que eram fotografia, canto coral. Todas as matérias estavam cheias, somente em teatro. Então, tive que fazer uma peça de teatro experimental e gostei dela. Então, quando foi a escola de medicina, ao mesmo tempo estive estudando em Centro Universitário de Teatro, porque eu pensava que qualquer atividade humana tem que ver com a medicina. Você vai a tratar não com enfermidades, sim com seres humanos, com pessoas, né? E também penso, estou totalmente seguro que as artes não estão brigadas com a medicina. Por isso, segui estudando medicina e também atuação. E fiz muitas peças de teatro experimental, muitas. Terminei minha carreira de médico quando, 2 anos antes de começar com Chaves, eu estava trabalhando como médico em hospital pequeno, quando foi requerido por Roberto. Uma ocasião foi requerido para um casting, para um comercial. Foi um comercial muito exitoso, porque é um comercial muito engraçado. Então, o Roberto me viu nisso comercial e me conheceu. Eu não conhecia ele, mas o diretor desse comercial era muito amigo de Roberto. Quando o Roberto finalmente tive a oportunidade de ter seu próprio programa de televisão, eu necessito mais atores. Então, ele invitou esse cara, ele se chama Ignacio Brambilla, seu amigo. E seu amigo declinou a invitação, que não podia, mas conhecia alguém que podia trabalhar com ele. Esse era Edgar Vivar. Um dia recebi uma ligação, era Roberto Gomes Bolanhos. Ele perguntou-me, você é Edgar Vivar? Sim. Eu sou Roberto Gomes Bolanhos. Chespirito. Sim.
Sim, sim, senhor. Você gostaria de trabalhar na televisão? Sim. Você conhece a televisão? Nunca he trabalhado em televisão. He feito comerciais, he feito teatro. Quando fui para a entrevista com ele, foi muito curioso porque ele estava fazendo a peruca de Sansão. Anos depois eu fui parte desse sketch. Então estavam fazendo a peruca de Sansão e eu ri, estava muito engraçado, eu ri e todo mundo virou sua cabeça para mirar-me, todo mundo estava silencioso, não totalmente. E eu ri. Então, cortem. Senti tão mal, tão mal. Era a primeira vez que eu estava em um estúdio de televisão. Silêncio, quem riu? E foi. Finalmente repetiram a cena. Tá. Então, vim o Roberto, me entrevistou e perguntou: aqui, neste programa, não usamos ponto. O ponto eletrônico. No México é apontador eletrônico. Okay? Aqui não usamos. Eu perguntei: que é isso? Estás contratado. Essa foi a história. Assim, estive trabalhando com ele 2 anos. 2 anos, continuamente. Felizmente, coincidiu que o show começou a ser mais e mais popular, não somente no México, todo o Centro-América primeiro. Primeiro em todo o México, se detinha todo o México para olhar o Chaves. Depois em Guatemala e depois em Salvador, Costa Rica, Nicarágua. Foi como uma onda assim mesmo. Começou a ter muito êxito. E começaram as apresentações pessoais. Ao princípio eu não participava delas, era somente Carlos Villagrán, Ramon Valdés e Rubén Aguirre, ao princípio. Depois foi Chiquinha, e depois se me incluíram a mim. Então foi mais complicado, e você não sabe o que escolher entre uma coisa e outra. Trabalhava no hospital e tinha que ir às apresentações fora de México e depois voltava ao hospital e isso. E decidi seguir com a carreira. Primeiro porque era menos responsabilidade. Se me equivocava, não passava nada, se repetia. Se me equivocava com o médico, o paciente morreu. E também conheci muitas coisas que desagradavam a carreira no México. Não todos os médicos são maus, mas sim vi apêndices que não tinham que ser extraídos ou cesárea programadas, porque o médico tinha que sair de vacações, coisas assim que não gostava. Finalmente decidi ficar em lactação. Não me arrependo. He sido muito feliz, muito. Perguntamos a Edgar quando Chespirito chegou até ele, se ele já tinha recebido logo de cara a proposta para ser o Sr. Barriga. Ao princípio, era somente o dono da vila. Primeiramente, o Chaves era somente um sketch muito simples, muito sencillo. Realmente, a parte mais importante do programa de Chespirito era Chapulín Colorado. Foi o primeiro. Super-héroe e tudo isso. E o Chaves era somente uma partezinha. E tinha muito poucos personagens. Eram o Chaves, Seu Madruga e sua filha. Apareceu depois a bruxinha e a mãe de Kiko. E quando foi mais importante, apareceram mais e mais personagens. Em meu caso particular, apareceu o dono da vila. Ele não escreveu um homem gordo, ele escreveu para um dono. E depois foi adaptando
Eu acho que a grande qualidade de Roberto Gomes Bolaños é que conheceu muito bem os seus atores. Não somente suas capacidades, também nossas limitações. Isso é cardinal, é muito inteligente dele. O Chespirito, ele que criou assim todo o personagem, ou o senhor pode acrescentar alguma característica ao personagem? Tudo foi por parte de um crescimento junto. Ela escrevia e podia dar coisas para o bem do show. Sempre isso. Em meu caso particular, o dono da vila, com certas características físicas basadas em minha pessoa. Um homem gordo que usava óculos, eu uso óculos e também quando comecei eu parecia mais jovem. Eu queria uma pessoa madura, maior. Então eu usava um bigode falso. E também com a atuação, você tinha que ver da mesma idade de Senhor Madruga. O terno e a forma de caminhar e tudo isso é parte da minha interpretação. Então, ele escreveu um personagem, eu interpretava. E tudo foi parte de uma criação. O caso do Nhonho. Ele escreveu para o filho de Senhor Barriga, com as mesmas características. E para mim, minha visão do personagem era como o mesmo personagem, mas que ao final de uma corda. Sim, o Senhor Barriga foi como Nhonho quando criança, e Nhonho será como o Senhor Barriga quando cresça, viu? Então tinha que ser muito semelhante. Eu ideei os dentes falsos para marcar essa desproporção que as crianças têm quando estão mudando dentes, viu? Então, é uma criação conjunta. E, ao final, tudo isso irá para fazer um melhor show. Simplesmente. Rubén Aguirre já disse que admirava muito a forma como Edgar caía em cena, sem se machucar, parecendo muito real. Então perguntamos como que isso funcionava, se alguma vez ele realmente se machucou. Duas coisas. Era muito jovem. E também sabia como cair. Mas agora não posso fazer isso mais. Aí está no videotape. Aí está. Algumas vezes, se machuquei meus joelhos, também meu cotovelo, eu tenho quebrado este cotovelo. Quando fizemos o chanfle, a segunda parte do chanfle, eu quebrei meu cotovelo em uma das caídas, quando tombei. Infelizmente, foi a toma que não quedou no filme. E os óculos quebrados e também tudo. Ao princípio, todos os ternos com tinta e com água e com tudo isso, para mim, era uma diversão fazer o show, ao princípio. Uma das características de Chaves e Chapolin é que muitos episódios tiveram mais de uma versão. Dom Juan Tenório, por exemplo, teve mais de 4 versões. Então perguntamos para o Edgar o que os atores opinavam sobre isso, de ter que gravar várias vezes a mesma história ao longo dos anos, mas mudando os personagens. Diria que é muito difícil não repetir em 25 anos uma comédia que você agora pode assistir todos os programas e você vê os programas comprimidos, compreende? Então, em 25 anos, você vai tentar de fazer um programa que tenha a mesma nível de comédia e também o mesmo nível de atuação. São muitos detalhes que tem que cuidar
você faz programa Don Juan Tenorio em um ano e ao ano seguinte vai fazer. No México, Don Juan Tenorio é uma tradição. Dom Juan Tenório. No México costuma-se representar esta peça no dia de finados ou nas suas vésperas. O público já conheceu muitas e muitas versões do drama, mas ainda falta uma, a nossa. Originalmente é uma peça de teatro, sempre. E se apresenta em os dias 1 e 2 de novembro, sempre invariavelmente no México. E você tem várias versões, 4 ou 5 diferentes em diferentes teatros, porque é a tradição. Por isso também repetimos, especialmente isso. Por exemplo, temos programas como o mesmo de viagem ao Acapulco. Esse foi feito somente uma vez. Com isso quero dizer que são várias situações que você tem que pensar para fazer um show exitoso, com bom nível e com boas atuações. Você tem que trabalhar muito e algumas vezes tem que repetir o mesmo, algumas vezes. Mas especificamente com Don Juan Tenorio, é por essa tradição no México. Claro, muita gente vai perguntar, mas se já houve tantas versões, por que mais uma? Pois eu vou lhes responder com o velho e conhecido ditado: não há nada novo que dure 100 anos. Não. O sol nasce velho... Não. Não há sol que dure 100 anos sendo novo. Se já durou 100 anos, vai durar um pouquinho mais. Bom, a ideia é essa. No Brasil, por exemplo, põem juntos um sketch na parte de um programa feito 20 anos atrás, junto a outro feito 10 anos atrás. Então a diferença é muito grande. É muito estranho. Não somente em Brasil, também no Brasil, também na Argentina. Agora você tem todo um estoque de programas e a televisora escolhe por tempo para llenar o tempo que tem para transmitir. Por exemplo, fazem algumas vezes em Natal, tempo de fim de ano, quando precisam de mais tempo comercial. Então, põem os sketches mais curtinhos, viu? Depende da televisora, não os outros. Durante o programa X-Espírito, em 88, falece o Ramon Valdez, e daí depois falece também o Angelines, o mesmo ano. Chato Padilha. Como vocês lidaram com isso, tanto pessoalmente como profissionalmente, nas séries? Bom. Essa entrevista tá muito boa, não tá? Quer ver o final dessa entrevista? Então não deixe de curtir o vídeo, assinar o canal e deixar o seu comentário aqui pedindo a parte 2. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!